E você, gente antenada, ligado aqui na sua TV web, sua praia, porque é sua, né? É nossa. Por isso, compartilhe com a gente a sua opinião, o que você está achando da programação, o que você está achando desses conteúdos, né, que nós estamos trazendo nesse programa novo, Nutrição e Comportamento, comigo, Alexandre Quartzo, especialista em nutrição funcional, psicologia somática e ortomolecular. Ortomolecular, para quem não sabe, é uma terapêutica voltada para a nutrição, voltada para a bioquímica nutricional, interferindo na relação do ser humano com o meio, com o ambiente. Vamos falar nisso, muitos assuntos hoje, nesse programa de hoje, muitos assuntos. Teremos também slides alguns que eu uso em aulas, né? Em aulas particulares, em aulas na Universidade de Santa Cecília também. Vamos estar compartilhando com vocês, para poder tirar foto, você pode gravar um trecho do programa, enviar para um amigo e fica com a gente, participa também pelo WhatsApp, anota aí, código 13 98165 8802. WhatsApp 13 98165 8802. É o Web TV Sua Praia, ou então Nutrição e Comportamento aqui. Então, gente, a gente está num momento bastante conturbado, não assim exatamente no mês, mas assim em anos e tal, né, com bastante informações agressivas, tensas nas redes, né? E nós queremos lembrar que a gente deve, para a gente sentir paz dentro da gente, nós devemos pensar e repensar o que tipo de conteúdo nós compartilhamos, nós tocamos à frente, né? Fazemos rodar na rede, né? Então, falando do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de um quadro emocional, circula muito lixo não só de mau gosto, né? Situações de mau gosto, muita violência, muitas situações que são indignas, né, à condição humana, e a gente deve evitar isso. E eu falo isso bastante para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Se a gente quer vivenciar mais paz no amanhã, nos próximos dias, a gente tem que cuidar, a gente tem que ser essa mudança. A gente não quer mudança? Então, a frase é: seja a mudança que você quer no mundo. Seja a mudança que você quer no planeta. Seja a mudança que você quer no planeta. Seja ela. É isso, gente. Então, pense mais antes de compartilhar algumas coisas que não chegam para mim, ou pessoas que estão me seguindo, acompanhando essas orientações, elas já deletam, já não passam à frente, que não vale a pena. Porque tudo que hoje é grande, né? Um rochedo, um castelo, começou com partículas, né? Uma poeirinha. Pois é. Então, muitas vezes você não está considerando isso, né? Que o tanto de violência, de intolerância, né? De uma competição também hostil entre as pessoas na sociedade, elas começaram com pequenas diferenças. Então, nós precisamos treinar e aprender a respeitar as diferenças e evitar debates inúteis que não produzem nada. Debates que vão para agressividade, vão para hostilidade, vão criar inimizades, né? Não compensa, viu, gente? Está vendo nos noticiários aí, a situação ficou mais radicalizada, mas não compensa isso. Então, se a gente quer saúde, por isso que se você pensar assim, quando você vai fazer um exame de sangue, você vai lá, né, pesquisar elementos do seu sangue, aí, de um modo geral, é pedido jejum de 8
12 horas. Interessante. Você fala, como é que eu vou fazer e tal? Pois é, você tem que pensar que você tem que criar novos condicionamentos também, né? Quando dorme também você faz um jejum, então quando você acorda também você pode continuar o jejum mais algumas horas, salvo, né, pessoas que têm outras restrições. Então, no nosso comportamento também nós precisamos fazer alguns jejuns de alguns condicionamentos, de hábitos que já estão condicionados, né, de manias, né. Você precisa parar para você e falar, puxa, não vou fazer isso durante algumas horas. E você ir aumentando esse tempo e percebendo que a sua mente, que você investe na sua mente para ela ter o domínio sobre os teus atos, sobre os teus impulsos, e não o contrário, e não os impulsos terem domínio sobre a tua mente, sobre os teus atos, né? Então, é a tua mente que diz, não, eu vou esperar, não vou fazer isso agora, não vou falar isso, não vou enviar tal mensagem, não vou compartilhar isso. É isso que vai ajudar a gente a ter mais paz, nossos filhos, os nossos netos, no amanhã. A paz começa de atitudes minúsculas como essas, viu, gente? Porque, inclusive, como você está falando da questão do jejum, então, se você faz um jejum, segundo pesquisas, né, é uma coisa nova também que eu acredito que você nunca ouviu. Vamos compartilhar, porque tem muita coisa nova chegando na ciência nutricional e ortomolecular. Então, o momento mais em que o organismo está mais puro é quando ele está em jejum. Vamos falar acordado, né? Você está acordado e você está em horas de jejum. É o momento que o organismo começa a entrar em ordem. Muito interessante. Teve um cientista que ele ganhou um prêmio Nobel de Química, agora há poucos anos, acredito que há 4 anos atrás, e ele descobriu isso, e ele deu um nome, né, na verdade, que tem um nome biológico, né, que é quando você baixa, então, a glicose do corpo, que não tem alimento, não tem açúcar entrando, né, então você baixa isso, entrada de gordura também, o organismo ele vai ficando no silêncio. É muito interessante, né? Fica no silêncio e aí começa a entrar numa ordem. É muito interessante isso. Porque a gente pensa, ou foi levado a crer, que a gente tem que comer, 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 e você não sabe muito bem nem o que tem por trás desse comer, se é só fome natural, uma fome natural, outra fome, né? É uma fome psicológica, né? Uma fome do medo, uma fome da ansiedade, né? Então, quando a pessoa está em jejum, aquilo está em ordem, ela vai fazer o exame, aquilo fica mais fácil de ser identificado, está acontecendo e tal. Tem uma fase do jejum, após 16 horas de jejum, daí para 20 ou para 24 horas de jejum, o corpo ele entra num estado de auto-reparo, auto-restauração, muito legal. Quando eu entrei em contato com isso, eu falei, que legal a gente conseguir dar novo significado àquilo que está tudo já acostumado, tudo já condicionado, todo mundo faz daquela maneira, e às vezes você não pensa, a pessoa não pensa que pode fazer diferente aquilo, sabe? Então ele entra no auto-reparo, e aí é interessante, é como vai ver como se fosse micro cirurgias. O organismo está em jejum, ele começa a fazer reparos. E aí ele vai escolher, ele vai recuperar células que estão danificadas, trocas químicas que estão danificadas, né, engrenagens que ali romperam, aí ligas, então ele vai fazer um auto-reparo. E para isso ele precisa de um silêncio, muito legal. Precisa de sem comer. É novidade isso, né? Ganhou o prêmio Nobel. E o nome dessa operação que o organismo faz dentro dele, quando está após 18 horas de jejum, chama-se autofagia, né? Então, as células saudáveis, inclusive, né, em suas várias funções, elas consomem as células e as partículas que estão com defeito. Muito legal, muito promissor, né, para a gente ver mais uma vez
como que o ser humano, quando ele está bem orientado, como que ele pode fazer por si. Cada dia a gente acessa mais informações que confirmam isso. O ser humano, conhecendo a si mesmo, conhecendo mais do seu organismo, conhecendo mais de estratégia nutricional, ele pode fazer bastante por si mesmo. Olha aí, fazendo auto-reparo através do jejum. E você pode pesquisar também sobre isso, tem vários autores, vários professores na internet, no YouTube, né, falando sobre o jejum intermitente. Não é para todo mundo, mas é para uma parte de pessoas que querem, né, ter uma condição física e podem e querem fazer essa experiência. Então, assim, uma coisa nova você colocar no teu cérebro, né? Puxa, eu não preciso daquilo tudo, né? Então, um amigo meu também estava me falando, me perguntando num outro programa, porque aqui você vê o nome do programa, ele é feliz e abrangente. Nutrição, olha, tem um mundo ligado à nutrição, né? É a ciência da saúde que mais cresce cada hora, né? Mais novidade, mais pessoas interessadas, profissionais e leigos. E comportamento, que cresce junto também com um sem fim de novidades. Ele está me perguntando assim, doutor Alexandre, viver dói? Está falando, né, das frustrações do ser humano, os estados, né, estados psíquicos, né? Ele está falando, viver dói? Eu disse sim. Na maioria das vezes, viver dói. E aí eu lembrei de ensinamentos que eu tive contato, milenares, né? Viver dói, especialmente quando a gente analisa a sociedade, vê como a sociedade está adoecida. A sociedade ela vive numa competição desenfreada, de uma competição histérica, né? Frenética. Não vai levar longe a algumas coisas boas, né? E aí eu lembrei também de ensinamentos da ciência, ensinamentos do budismo, que eles falaram que a raiz do sofrimento é o desejo e o apego de possuir. Então, se você parar para pensar nisso, mas isso também é saúde, né? Quando você vai fazer uma revisão sobre em que você está apegado, né? Quais tipos de hábitos, quais tipos de programações, né? O teu cérebro vem atuando, a tua mente vem atuando. Então, se é algo voltado muito fixado, né, mal administrado no possuir, então, né, as pessoas vão ter vários choques, né, com isso durante o seu processo, né, o seu caminhar, né, porque isso realmente gera bastante sofrimento, né. O possuir. Então, possuir às vezes é um pai ou uma mãe, ela pensa, ela entende que ela possui as escolhas do filho, depois de adulto, os avós, os maridos, pensam que possuem as escolhas do seu companheiro, da sua companheira, a sua companheira pensam que possuem as escolhas, elas têm que ditar as escolhas que o outro vai fazer. Então isso é algo gerador de bastante sofrimento, bastante queda mesmo, né? No equilíbrio, na harmonia entre as pessoas. Tá, gente? Isso aí é baseado também em experiência de 27 anos de consultório. Então a gente com algum tempo de consultório, nem precisa tudo isso, né? A gente aprende algumas coisas, a gente vê algumas realidades que as pessoas não veem. Não tem como ver. Não tem como ver. Tá, gente? E tudo isso é saúde. Aquilo que você acha que não é importante, é aquilo que você acha que não tem a ver. Porque saúde, quando a gente aprendeu aí com Laí Ribeiro, aprendeu com Márcio Bontempo, Dr. Márcio Bontempo, um médico brilhante, um pioneiro da medicina natural no Brasil, já nos anos 70 e 80, produziu muito. Depois voltou dos Estados Unidos, Dr. Laí Ribeiro, uma riqueza de conhecimentos, tivemos aulas com os dois. Saúde é um estágio de harmonia,
bem-estar físico, mental, emocional, com o meio ambiente e com o transcendente, com aquilo que você não pode medir. É o transcendente, aquilo que transpassa o palpável. Buscar uma harmonia com isso tudo é saúde. Então, saúde não é ter os exames nas faixas de normalidade. Mas lá, aí está lá, né, um elemento do sangue. De 1 a 9, tá ok. Aí você tá com 8, você tá com 1,5, aí você fala, tô saudável. Entende? Isso é um conceito que tem que ficar repetindo, porque é uma nova alfabetização. Isso, ao nosso ver, na ciência nutricional, não tem a ver com saudável ter os exames na faixa do parâmetro, embora é algo que é desejável, você esteja dentro do parâmetro, sim. Mas dizer que isso é saúde, olha, a saúde é muito mais, tá, gente? Então, hoje a gente trouxe, então, slides, então, e a gente vai, então, comentar, até para facilitar você. Então, anota o nosso WhatsApp aí, da TV Sua Praia, 13 98162 88 98165 8802, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai no nosso slide aqui falar sobre tudo que for possível para você. Deixa eu colocar aqui o assunto de hoje é pioneiros recentes da medicina nutricional e ortomolecular. Pois é, gente. Então, o pensamento que nos influencia hoje, nessa linha nossa, ele é muito ligado a conhecimentos, pesquisas da França nos anos 20 e 30. Então, está ali entre 90 e 100 anos, né? E dois desses cientistas, né, franceses, né, são o Gabriel Bertrand e o Ménétrier, Jacques Ménétrier, que eles pesquisaram que uma série de que a gente chama de incômodos, sintomas diversos, má circulação, enxaqueca, resfriado, aceleração do coração, instabilidade, sobe e desce da pressão, tipos de fadiga, tipos de dificuldade digestiva, não estão ainda no plano da doença. A maior parte desses incômodos, ele não ainda pode ser considerado uma doença. Então, eles passaram a chamar de disfunção. Entende? Então, vamos um raciocínio óbvio. As pessoas têm um monte desses sintomas, vão na rede principal de saúde e o que tem para ser oferecido, de um modo geral, são medicamentos. E, na maior parte desses casos, o que a pessoa está precisando não é de medicamento. O que ela está precisando é de uma mudança de hábito ou de uma intervenção, uma entrada de algo que não seja medicamento, que seja, por exemplo, um extrato de planta, um extrato homeopático, uma fórmula nutricional, um outro recurso da natureza, sabe? Da natureza. De repente, um anti-inflamatório natural, como o própolis, entende? Um mineral, como talvez o iodo, talvez o magnésio, você percebe? Então, o que nós notamos é que essa aparelhagem da medicina oficial, ela está focada mais nos estágios graves, agravados, onde já há o diagnóstico, e aí pode-se dizer, após avaliações por exames, olha, você tem tal doença. Mas antes de você ter tal doença, quando a pessoa está com disfunção, e aí pouco se tem o que fazer. Então, por isso que existem as medicinas complementares, a medicina funcional, a homeopatia, a fitoterapia, a radiestesia, que é algo energético, né,
Você não toma nada, apenas elas ajusta a distância, né, através de formas geométricas, né, que são irradiadas, né? Ela vai ajustando o nosso campo, né? Então você tem aí também terapias com sucos, tem terapias alimentares diversas. Isso vem crescendo e claro que não pode ser visto como modismo ou como uma solução para tudo também, né? Tem as pessoas que elas, de alguma forma, também o corpo delas precisa de algo mais emergencial, muitas vezes medicamento, mas tem também os casos que a pessoa não precisa exatamente do medicamento, mas ela precisa desses apoios, desses recursos naturais para dar um impulso para o corpo ir entrando em regulação, em autorregulação. Por isso que foi descoberto já nos anos 20, né, na França, quando o Ménétrier e o Bertrand desenvolveram, né, e nomearam de medicina funcional, medicina das funções. E eles descobriram, então, que doses de minerais, os minerais fazem parte, são matéria-prima, peças de todas as nossas funções. Não dá para dizer que tem uma função, uma única função, que direta ou indiretamente um mineral não ocupe, não seja uma peça para aquela função. Entende? Então, por exemplo, digerir, você tem diversos ácidos, diversas enzimas, né, que fazem parte das etapas da digestão. Todos esses líquidos, né, essas enzimas, precisam de ter nas suas moléculas, ligadas na sua estrutura molecular, precisam ter também minerais, né? Então você precisa ter ali silício, bismuto, magnésio, manganês, selênio, cobre. Por quê? Porque esses nomes? Porque nós somos constituídos, tem que ficar falando e realmente repetindo isso. Nós, seres humanos, né, em cima desse corpo aqui, somos constituídos, nós temos quilos de minerais. Vou fazer um exame, né, laboratorial, mineralógico, nós possuímos quilos de minerais, quilos. Então, nós estamos falando de algo que você tem dentro do seu corpo e que ele foi feito para lutar ao seu favor, para manter a vida e para lutar ao seu favor diante de tudo que está aí. E aí, tudo que está aí, entendeu? Então, nós vemos pessoas, enquanto, talvez há muitos anos, né, as pessoas falavam assim, as pessoas estão precisando se alimentar melhor, porque eu achava que elas estavam magras, né? Hoje não. A maior parte, mais de 55% da população brasileira, com todas as suas crises, né, ela está acima do peso. Para na visão da nutrição, durante um bom tempo acima do peso, algumas funções elas vão ficando alteradas. Pode ter alteração de pressão, circulação, alteração da função da tireoide, função gastrointestinal, alteração, né, cardiológica. Pode também não ter, mas tem. Então, hoje a preocupação não é assim, você precisa ganhar peso. Na verdade, você precisa colocar elementos, muitas toxinas, ativar o mecanismo de eliminar toxinas do seu corpo, você colocar realmente para fora aquilo ali, né? Por isso que a gente propõe, então, uma nova educação através da ciência ortomolecular e da nutrição funcional. Então anota aí o nosso zap para você entrar em contato, dizer como que está chegando o programa, que tipo de matéria você gostaria, que tipo de temas gostaria de ser abordado, porque hoje tem a novidade, nós temos slides, mas agora nós vamos ainda para o comercial e voltamos já com nutrição e comportamento. Já nós voltamos. TV Sua Praia.
Anuncie 13981658802. A sua melhor onda. Campanhas publicitárias institucionais é na TV Sua Praia. Com a internet, o negócio vai além dos limites da comunicação e você acompanha passo a passo a audiência. Serviço esse exclusivos aos clientes da TV Sua Praia. TV Sua Praia, a sua empresa nos melhores lugares do mundo. Alarmes Roma. Monitoramento 24 horas por dia. Seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais. Cerca elétrica e ECFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Colégio Belas Artes, aqui o seu filho aprende mais. Com uma equipe qualificada e estrutura com acessibilidade, vivência ao ar livre, ensino personalizado e espaços diferenciados, ele terá acesso à socialização em inglês e espanhol, prática de esportes e uma educação que vai prepará-lo para a vida. Lugar de criança é na escola e a gente preparou a melhor versão disso para o seu filho. Com apoio pedagógico personalizado, nossas crianças interagem em um ambiente acolhedor, desafiante e encantador. Não perca a oportunidade de dar o melhor para o seu filho. A primeira base educacional de uma criança influencia muito o tipo de adulto que ela vai ser, e é por isso que nesse momento ter uma escola em que pode contar é fundamental. Nosso compromisso é oferecer ao seu filho um ambiente saudável e acolhedor, onde ele será incentivado a perguntar e a apostar no que acredita. Segurança, conforto, disciplina, consciência e muita diversão. Essas são apenas algumas das coisas incríveis que seu filho vai ter ao fazer parte do Colégio Belas Artes. Nosso objetivo é incentivá-la, apoiá-la e educá-la com o que mais importa: a arte, o esporte, a educação financeira, a socialização, alinhada à saúde e segurança. Venha nos visitar. Avenida Henry Forcel 908, Belas Artes, em Itanhaém. Colégio Belas Artes. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Venha conhecer a Piel Mundo Geek, a única casa geek de Itanhaém. Aqui você conta com espaço para família e amigos se divertirem, comendo na nossa hamburgueria temática, sala de jogos, fliperama, karaokê e a nossa loja com diversos produtos da cultura pop. Venha fazer uma visita, localizada na Avenida Rui Barbosa, número 262, no centro de Itanhaém. Fiel Mundo Geek, tornando único o seu jeito geek de ser. Clínica Veterinária Batistella. Realizamos exames, consultas, vacinas, cirurgias e laser terapia, com amplas instalações, com o que há de mais moderno para o atendimento de seu pet, com todo o conforto e acomodação para que ele se sinta em casa. Laboratório, centro cirúrgico, consultório, com atendimento personalizado. Clínica Veterinária Batistella, Rua Jorge Rosman, número 178, Antigo 78, Praia dos Sonhos, Itanhaém. Clínica Veterinária Batistella. THU Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais, moda masculina e feminina, bermudas, camisas polos, regatas, lisas e estampadas e moletom. Tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de qualidade e com medidas de pessoas reais. Rua Gomes Freire, Lapa, São Paulo. Telefone 011 3804 6731. WhatsApp 11 94204 2606. THU Plus Size.
Pois é, gente, quando eu tô programa Nutrição e Comportamento, eu aqui, Alexandre Quartzo, com você, disponibilizando, compartilhando com você cerca de 27 anos de pesquisas aí na área da nutrição ortomolecular, na nutrição funcional, campanhas de prevenção à doença, tudo de forma natural, com nutrientes, extratos de plantas, minerais líquidos, homeopatia, modificações de hábitos alimentares, modificação de atividade física, modificação do hábito, como se fosse assim, uma academia para a mente também, né? Nós temos academia para o corpo e óbvio que precisamos também da academia para a mente e mais ainda, né? A academia para o transcendente, para a prática da transcendência que todo ser humano tem ela dentro de si, talvez de uma forma ainda adormecida. Uns ainda adormecidos e outros já acordados, já em funcionamento nisso. Gente, então, quando eu estou dando algumas aulas, eu sei que a gente vai falar algumas coisas que as pessoas falam assim, nossa, mas esse assunto aí não me agrada muito, eu acredito que ele é importante, não me agrada muito, sabe? Aí, o que eu digo, né? Olha, eu tenho alguns professores, né? Muito especiais, muito fora de série, eu digo assim, o professor mandou dizer isso. Então, não é o Alexandre Quartzo que está dizendo para você, estou só passando um recado, tá? Olha que estou passando um recado. Então, o Dr. David Schreiber, um médico canadense que fez um trabalho, uma pesquisa excepcional sobre nutrição para prevenir as piores doenças, né? Ele fala, por exemplo, muito também, não só ele, né? Fala do açúcar e tal, e muito do excesso do açúcar. E também de sentimentos também que deprimem o sistema imunológico. E fez pesquisas fantásticas, foi um dos maiores institutos do mundo, assim, coletar dados, né, para ele formar o livro dele e deixar aí pra gente, está disponível pra gente. E tem também o Dr. Elion Povon, um médico carioca, bem idoso, né, já aí, não sei a idade dele, está em torno de 90 anos. Então, o que ele descobriu? Vou falar para vocês bem resumidinho, hein? Bem resumido, porque é um assunto que, né, é muito recente. Ele descobriu o seguinte, que, se você pensa bem, não sei se você já pensou nisso, você vai viajar de avião, ultimamente, né? Percebeu a alimentação? O que te oferecem? Que seria o normal, mas se para pensar, poxa, mas normal, meu corpo foi projetado para refrigerantes, o corpo foi projetado para bebidas cheias de corantes, de realçador de sabor, de adoçantes. A maioria dos sucos agora, de um tempo para cá, os sucos de latinha estão vindo todos com adoçante. Do ponto de vista, né, mais detalhista, é mais nocivo ainda o adoçante do que colocar ali açúcar mesmo, branco. Então você tem ali elementos diversos, tem realçador de sabor de imitação. Então, como é que faz, né? Aí você bebe aquilo ali, e você bebeu uma água também que você não sabe, dizem que é água mineral, você não sabe quanto tempo ela ficou guardada, se ela ficou exposta ao sol, o sol incidindo a radiação solar sobre aquele plástico lá da água, lá gerou outras partículas e tal, você não sabe disso, né? Então, olha só, então o excesso de açúcar e alguns alimentos com uma gordura saturada, eles formam, vamos chamar assim, falar um pouquinho que o intestino nosso, que é um órgão complexo, ele de 25 anos para cá vem atingindo um status como se tivesse sido promovido. Então, se ele era um major no grau de importância na patente, ele é um coronel. E o coronel seria um tempo todo o cérebro. Então, ele está agora no nível do cérebro. Então, o intestino passou a ser reconhecido, respeitado e passado a descobrir maneira de cuidar, porque a saúde toda depende do intestino, inclusive a imunidade e o bem-estar, o ânimo,
o comportamento depende do intestino, mas o que eu queria que você entendesse um pouquinho é que essas substâncias açucaradas, como por exemplo, que podem ser saborosas, né, como achocolatados, por exemplo, e os sorvetes com calda e aqueles resíduos todos de açúcar e tudo, eles alimentam dentro do intestino um lado das bactérias disfuncionais, bactérias que causam desordem no intestino. Nós temos as bactérias que causam ordem, indispensáveis, alvo de vários estudos e de várias formas de compensá-las, de estimulá-las a crescer para manter alguma ordem no ambiente intestinal, já que tudo no corpo depende desse lugar que é o intestino, e temos as bactérias que elas são fora de ordem. E esses alimentos açucarados, eles alimentam essa desordem. E ainda o que é mais grave, se a gente pensar num esquema de ter uma chavinha que tem fechaduras, você tem que ter uma chave para abrir a fechadura e ela abre para ver a comunicação entre o cérebro e o intestino, intestino e cérebro. Porque no cérebro são administradas substâncias, hormônios do bem-estar nosso. Um bom sono depende desses hormônios, ânimo para fazer as coisas, motivação, compreensão do que está se falando, raciocínio claro, capacidade de focar, se concentrar, capacidade de lembrar de algumas coisas, capacidade de fazer planos, capacidade de visualizar futuro, capacidade de lidar com oposições, lidar com adversidades, as pancadas da vida, que a neurociência chama de resiliência. Resiliência, comparando, para você pensar, a gente poderia comparar com a capacidade de uma mola, que ela tem num estado relaxado no tamanho, mas quando ela está sob pressão, ela comprime, né? Para depois voltar. Ela não se desmancha, desmonta, ela comprime, né? Então nós temos assim essa capacidade também dentro do cérebro, a partir de heranças mesmo ancestrais que estão lá no código da nossa célula, segundo se sabe, heranças de milhões de anos. Como que você já pensar? A gente pensa o que é 5.000 anos? Não, milhões de anos. Temos ali a memória lá dentro do DNA, dentro da célula, de milhões de anos. Então nós temos essa capacidade então de encolher diante das situações e voltar a expandir. Encolher diante das situações difíceis e voltar a expandir. Isso é uma capacidade também. Isso também depende também da saúde do cérebro e do intestino. Então, no mundo em que você vê as pessoas, elas estão, salvo se eu estiver enganado, né, equivocado, estão havendo de um tempo para cá, pessoas estão perdendo familiares, repentinamente, vários familiares se foram, pessoas não sabem como é que vai reagir diante da perda de pessoas queridas, né? Pessoas que estão, pelo andar da vida, incapacitadas, muitas vezes dentro de casa, dependendo de tratamentos radicais. Quebra financeira, né? De estrutura financeira, tudo isso atingindo as pessoas. Como que as pessoas vão reagir? Como que elas não vão deprimir? Como que elas não vão ter insônia? Não vão ter o sistema nervoso alterado? Não vão ter o sistema de medo delas, né? O mecanismo de medo mais alterado. Vão ter isso. Então, nós temos essa substância, vamos mostrar aqui em slide, nós temos essas substâncias que são fabricadas pelo nosso organismo. E são importantíssimas, eu tenho uma paixão por essas substâncias. E por falar nisso, e por isso que eu quero aqui no Nutrição e Comportamento, aqui pela sua TV, a nossa TV, Sua Praia, falar sobre isso, sobre saúde. Agora estamos falando sobre comportamento, saúde do cérebro, do corpo todo, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina, eu quero falar fácil para você entender, mas é um nome que deram, né?
Então, é um hormônio neurológico, tá? Que ele atua na função da memória. Interessa a você ter uma boa memória, melhorar a sua memória, evitar a perda da memória, o apagão da memória? Pois é. Vamos falar isso em vários programas, porque o tema ele é profundo, a gente tem que ir falando, né, e voltando a falar. Então você tem alimentos que ajudam a nutrir a acetilcolina. Uma informação, né, que muitas vezes nem programas especializados, entrevistas especializadas, nós encontramos falando sobre isso. Então você tem aí, por exemplo, vou dar uma dica de um alimento bom para você ingerir, que tem nutrientes que vão nutrir a acetilcolina, esse neurohormônio da memória da gente. Um deles é o ovo caipira. A gema do ovo caipira, tem que ser esse hormônio, aquele ovo mesmo lá, da roça. Ela contém nutrientes aqui que ajudam a acetilcolina. Ajudam, né, a formar acetilcolina. Outro é lecitina de soja. Também, lecitina de soja também, você pode se informar mais sobre isso. Combinado com, claro, os derivados, o peixe, os bons peixes. Também tem substâncias como ômega 3. E o próprio ômega 3, que pode vir em cápsula, o óleo de peixe e o óleo de linhaça. Eles ajudam na formação da acetilcolina. Então, só de falar, porque são muitas, falando da acetilcolina, você já vai ter, a acetilcolina também vai ajudar você estando com essa nutrição boa, ela vai ajudar você no sono, ela vai ajudar você a memorizar, a lembrar de algumas coisas, ela vai ajudar você também a esquecer. Também tem isso, né, gente? Muitas marcas nós queremos esquecer. E é uma boa ideia que a gente esqueça para tirar o nosso cérebro daquele lugar de repetição, né? Ficar lembrando das coisas que nos fazem sofrer, que nos tocando na casca da ferida, a ferida está fechando, a gente ali, o nosso cérebro vai lá e toca aquilo de novo. Lembrei daquilo de novo. A gente chama isso de circuito, né? Cada circuito, aquele vai e volta, aquele mecanismo de vai e volta, quando você fica lembrando das coisas que doem, você fortalece esse lado que está adoecendo. Porque isso é um traço, né, de que está adoecendo. Entende? E quando você consegue saltar isso, vamos pensar em outra coisa, vamos dar uma volta, vamos olhar a natureza, vamos olhar um bom vídeo, olha a quantidade de vídeos bons. Um programa, por exemplo, como o nosso, você pode gravar, tem gente fazendo isso já, gente, eu vou lembrar você. Pode gravar um trecho, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, enviar pelo WhatsApp com o link onde a pessoa encontra para os seus contatos, para elas começarem a sintonizar, a mesmo adicionar no Facebook o TV Web Sua Praia, olhar também no Instagram também. Eu vou até pedir para o nosso amigo Ricardo Camargo passar para vocês agora, rapidinho, esses canais para você entrar e se ligar na gente e acompanhar tudo que a gente faz. Não é, Ricardo? Com certeza. O telespectador pode acessar o site www.websuapraia.com.br, Facebook Web Sua Praia Itanhaém, YouTube Web Sua Praia e aplicativo Web Sua Praia. O telefone para o WhatsApp é 13 98165 8802. É isso aí, gente. Então, vamos gravar esses áudios aí. Na verdade, vamos gravar os vídeos, vamos enviar para os nossos contatos, vamos fortalecer essa corrente do bem. Você é capaz, então nós vamos levar informações do bem para muitas pessoas. Você que quer ter também o seu nome, o seu serviço, a sua marca também associada aqui com o programa Nutrição e Comportamento, entre em contato com a gente. Já foi dito aí as redes, né? Você vai lá no Message lá, ou vai no WhatsApp que a gente está divulgando, entre em contato para a gente combinar como fazer isso.
Então, nos próximos programas, teremos aqui convidados também, no segundo bloco, trazendo também o seu conhecimento, sua informação, onde você vai perceber como que saúde é algo amplo e como, então, que comportamento, então, a gente falar sobre comportamento é algo amplo, né? Então, eu vou trazer também um tema sobre a relação atual do ser humano, né, com as redes sociais, né? E uma pesquisa sobre o comportamento das redes sociais e a ação tá subindo o nome aqui, né? Algoritmos. A inteligência artificial, os algoritmos, né? O que está fazendo com o ser humano? O que está fazendo com o nosso comportamento? Mas o que a gente pode dizer é que estão lidando, né, com o ser humano, estimulando bastante a área do cérebro chamada de recompensa, né? Então é por isso que as pessoas, elas notam em algum momento, você nota que a pessoa em algum momento ela faz algumas coisas a mais para ganhar mais likes, né? Essa é uma história para contar até um outro dia, né? Então precisamos de muitos likes, porque o like, ele também ativa essa substância, uma das substâncias do cérebro, que ela é irmã da acetilcolina, que a gente falou, que é a dopamina. A dopamina é fundamental, né, para a pessoa estar acima da depressão, estar acima da desmotivação, porque detalhe, o ser humano oscila, né? Todo ser humano oscila, ondas. Períodos mais para baixo, no meio, mais para cima, desce. Então, fora disso, só personagens de filmes ou os personagens da rede social que estão sempre alegres, nunca estão tristes, nunca estão impacientes, nunca estão mal-humorados, estão felizes com um sorriso de orelha a orelha. Isso é só uma personagem e nos super-heróis, né? Porque a vida não é essa história toda, não é os super-heróis e não é também a rede social, gente. Senão, se você entrar e começar a dar crédito a isso, você vai ficar chocado depois, porque isso não é nada disso, né? Então a gente oscila. Mas a gente tendo então a dopamina que passa a dopamina, ela vem também da atividade física. Outra parte de frases que você pode você mesmo recitar todos os dias. Vamos trazer também isso nos próximos programas. Tem frases, então, que você pode falar e deixar repetindo talvez no seu celular, que elas são dopaminérgicas, ela aumenta a dopamina. Tem as músicas, né? Então, só para dar uma dica, para você também aumentar a dopamina, você escutar música que você gosta muito, músicas, de modo geral, de movimento. Entende? Então, se você gosta de um estilo de rock, você escuta o rock e você, ao cantar também junto, você está levantando também sua dopamina. Então, toda música que você canta junto com ela, você canta, você curte, ou que você dança, você está levantando a dopamina. Então, as pessoas com uma dopamina mais alta, elas estão mais fortalecidas do alto e baixo, essa descida lá embaixo emocional, tá bom, gente? Olha que dica maravilhosa. E a dopamina também, ela estando também em alta, você também melhora a sua imunidade. Vamos então aqui para o próximo slide, aqui com o Ricardo. Vamos aqui. Pode até dar uma entradinha aí, cara. Esse próximo slide. Ah, tá. Pois é, gente. Esse slide também ele é sensacional. Sensacional. Eu uso também em aula, estou trazendo aqui para vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje e vai continuar a falar em outros encontros, né? Porque isso aí realmente é a estrutura. E a gente traz isso para vocês para que vocês entrem num outro olhar sobre a saúde, a preservação do corpo de vocês. Sabe? O pai da medicina, Hipócrates, médico, filósofo, astrônomo, disse naquela época: isso faz parte da estrutura da relação
do ato da medicina para com o paciente. Ele diz, antes de tudo, não lesar, não ferir, não intoxicar, não envenenar. Então aí você já faz um raciocínio. Isso são as orientações do pai da medicina. Então, quando a gente vê e a ortomolecular nos mostra que o ser humano está muito atingido por muitos venenos, muitas cargas de toxinas, né? E isso gera, eu vou repetir várias vezes para vocês, o ser humano quando respira, tomada de ar, né, que tem principalmente oxigênio, que assim seja, né? Então existe um resto do oxigênio que ele se deteriora e ele se torna radical livre. Seria como se ele entrasse as pecinhas inteiras e ficasse uma parte de pecinhas em pedaços, né? Quebradas, né? Peças quebradas. Essas peças quebradas são radicais livres. Os radicais livres, eles formam simbolicamente um incêndio. Eles formam uma destrutividade dentro da gente. E nós precisamos de um sistema anti-incêndio. Como se estivesse ali, entendeu? Uns bombeiros dentro da gente, sabe? Com alguns extintores, só para você entender melhor. Esses extintores, eles são os minerais. Então você tem um time de mineral, mas de vitamina, para você ter por perto. Vitamina A, vitamina C, vitamina D. A D, então, mais famosa, é algo assim de tema da gente trazer também muitos outros papos aqui sobre cada uma delas sobre a vitamina D. Então, a vitamina A, C e D. Minerais, selênio, cobre, zinco, manganês e magnésio. Você tem um time aí, então, que vai favorecer, que vai colocar peças, vai fazer reparos de peças nessas engrenagens que estão faltando peças aí da sua saúde. Então essa é a visão de recuperar saúde. Recuperar saúde é quando você não precisa estar sentindo um monte de coisas, não é necessário estar sentindo um monte de coisa para você cuidar, para você buscar essa ajuda da ortomolecular e da nutrição. É quando você está sentindo bem. A melhor época de se cuidar é quando está sentindo bem, e aí que é a época melhor de se cuidar, de implantar um sistema alimentar melhor, de evitar alguns venenos. Acho que você evitando alguns venenos, como a gente falou aqui, já está num ótimo caminho. Então essa é a visão, né? Ter esses nutrientes por perto, então nós diminuímos o incêndio, diminuímos o envelhecimento acelerado, diminuímos a inflamação no corpo. A inflamação ela abre estrada para todas as doenças. Então eu sei que é um assunto novo, eu vou repetindo para vocês irem entendendo com a repetição, tá bom, gente? Que alegria, que contentamento, satisfação estar aqui com vocês, compartilhando no Nutrição e Comportamento. Tantas informações que para mim, para as pessoas que me acompanham e para toda, na verdade, a ciência, nutricionistas, psicólogos, médicos, e os médicos ainda da área nutricional estão muito motivados, muito animados com essas descobertas da ciência que são favoráveis à vida. Aqueles que escutam e colocam em prática descobrem uma vida mais ampla, mais fortalecida, mais uma imunidade superior à média. Então a gente entra em contato muitas vezes com bactérias e vírus, mas nós não desenvolvemos as doenças, porque o nosso corpo ele está já energizado, ele está já mineralizado, nutrido para combater rapidamente essas doenças. Tá bom, gente? Então nós estamos então finalizando então Nutrição e Comportamento com esse lindo slide que realmente ele me emociona, falando ali do cuidado com a célula. No próximo programa voltaremos também com esse tema, falaremos também da vitamina D e estaremos também convidados para estar com você. Compartilhe então nossas redes sociais, nosso WhatsApp 13 981658802. Eu sou Alexandre Quartzo. Fica com a gente, estou no Facebook como Alexandre Quartzo e no Instagram como Ale Quartzo. Eu te vejo em breve. Um abraço aqui do Alexandre Quartzo e também do Ricardo Camargo para você. Até já.